Reciclagem da visão. Isso aí, gente, mais um episódio do podcast Pão de Judá, quadro Reciclagem da Visão. Lembrando, este episódio será vinculado ao Spotify. Procure por Pão de Judá no Spotify e assista por lá. E não esqueça de nos seguir no Spotify, né? Novidades, plataformas novas aí para o reino. Já vou passando aqui a palavra para o Sérgio. Alegria receber esses dois presbíteros nesta noite, né? Muitos já passaram aí, mas ainda tem muitos a vir ainda, né? É verdade. Mas nesse início aí eu queria assim compartilhar rápido aí dos nossos presbíteros, Novo Hamburgo e Igrejinha, de Vinícius, né? Dando um relato assim dos pontos, do estágio da igreja no momento agora, né? Rapidamente, e também já estou antecipando aqui, nós vamos falar sobre o dízimo de Arão hoje, né? O que os presbíteros, como enxergam, qual é a visão que eles têm sobre o dízimo de Arão, se na hora de devolver dói no bolso, dói no coração, se acha fundamental essa remessa, se estão cumprindo essa remessa. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e aquilo que o Espírito Santo coloca como as percepções íntimas, né? Não só do dízimo de Arão, mas como está o estágio da igreja agora, em breves palavras aí. Vinícius. Eu vejo assim que aqui, a igreja de Novo Hamburgo, Deus está mudando o formato de agir, que desde que Deus me colocou aqui, Deus está dando uma experiência muito sobre o corpo de Cristo aqui nessa cidade. Vendo irmãos assim, muito antigos já na igreja, e ao mesmo tempo Deus também trazendo pessoas novas, e que estão dispostas a trabalhar, e por meio disso Deus também está podendo despertar muitos irmãos, tanto para o gerar como para o cuidar, para a oração. Então eu vejo esse momento agora aqui em Novo Hamburgo, uma fase nova que Deus está colocando aqui, e eu vi também, principalmente depois do encontro que nós tivemos aqui, que foi recente, Deus intensificou esse mover aqui na cidade, abrindo novas frentes, convencendo pessoas assim a ir para a mesa, a trabalhar para Jesus, e isso não é uma imposição. Eu vejo assim Deus guiando esses irmãos, Deus colocando nos corações deles a necessidade de investir nesse reino, de investir no crescimento pessoal deles, e também eu vejo pessoas estimulando outros irmãos a acessar a mesa. Então eu vejo esse estágio aqui agora na cidade, e muito assim se fez por causa daquelas orações também, que desde o dia 20 de fevereiro, que se iniciou antes dos cultos, eu vejo esse despertamento assim, embora às vezes a gente começa com muitos participando e depois arrefece, mas aqueles que estão perseverando assim, é visível a mudança no coração deles. Bacana. A mudança nos ares da cidade também. Tá, vou dar um time aí para ouvir as considerações genéricas aí do estágio da igreja, do Ed, depois nós falamos do dízimo de Arão. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a igrejinha aqui, ela está passando um momento assim de transição. E eu creio que é um momento bem delicado, né? Que é onde que está sendo regado nos cultos e nos grupos familiares, que é aquele momento que nós temos que sair da posição de receptor para doador. Então, os membros estão aqui com 1 ano e 2 meses, 8 meses, 9 meses. Então, está sendo assim bem intensificado, né, em todos os grupos, até mesmo agora os discipulados. Hoje teve um discipulado e Deus já trouxe isso, né, de nós ter que sair para se doar. Então, a igreja está migrando, né, saindo desse conforto de só receber, né, e poder se doar também para os necessitados. A igreja aqui, todos acessam os portais, todos são, né, leem os livros, todos conhecem os portais, enfim, estamos aí agora migrando para poder estar apto a receber os novos que vão chegar. Amém. Vinícius aumentou os grupos familiares aí nos últimos tempos aí na igreja? Sim, tenho visto assim, não só grupos, mas muitos discipulados assim, que Deus tem despertado os irmãos para estar abrindo novas frentes. Eu vejo que eles compartilham, quando eles estão lá discipulando essas pessoas, a alegria desses irmãos que estão convidando as pessoas, vizinhos, amigos,
e tanto presencial como virtual. Eu vejo assim um crescimento, não só em números, mas principalmente nos irmãos que estão se disponibilizando. Então, a gente tem uma relação de grupo, que agora eu não me lembro quantos tem, mas tem muitas obras novas assim, que às vezes os irmãos do informal compartilham. Olha, estou fazendo um estudo de um material na casa de uma pessoa, um depressivo lá, eu conheci, e ele abriu a porta, estamos lá fazendo terapia, discipulado. Então eu tenho visto esse mover de Deus aqui na cidade para fazer esse alcance aí que falta dessas pessoas. E principalmente... Tenho visto aí nos micro-regionais muitas pessoas de Novo Hamburgo, assim, com um despertamento espiritual muito forte, né? Sim, nós estamos investindo aqui muito para todos acessarem a mesa e disponibilizar esse acesso à comida espiritual. E tanto nos grupos, assim, ali tem pessoas que investem muito em adquirir os materiais. É a escola do reino, tem irmãos que estão acessando, colocaram metas. Até ontem no culto que uma irmã falou que ela está na 31 e ela tem uma meta de ouvir essas mensagens, e Deus mandou ela para 64, que era um assunto que falava sobre o tabernáculo, sobre o candelabro, que Deus tinha dado uma experiência para ela lá no encontro. Mas eu vejo assim os irmãos novos, 1 ano, 6 meses, inteirados assim na mesa, e eles assim são motivos de muita alegria, porque isso assim motiva toda a igreja que está ali, tanto aqueles antigos como também os novos. É motivo assim deles perseverar mais, de buscar mais, se alimentar mais, até para acompanhar e tirar dúvidas dos novos. Ótimo. Porque às vezes eles vêm com muitas dúvidas, né? Amém. Nicolas, já chegamos a 1000 visualizações aí, já tem viewers. 1000. Tá subindo, tá em 151 no YouTube, Facebook. As perguntas aí, que os irmãos estão nos assistindo, e lance as perguntas aí, né? Então tá, quando chegar. As orações antes do culto, o que você notou assim? Tu acha que alavancou aí o mover da obra? Com certeza. Aqui a obra começou tudo muito junto. Até quando foi lançado o livro A Igreja na Casa, como a obra aqui é recente, nós estávamos assim, era muito discipulado. Então, como foi lançado o livro, a gente logo passou os discipulados para grupos. E logo em seguida tive que fazer culto. Então, aconteceu muito dinâmico aqui. Então, essa questão das orações, às vezes tem membros, né, ali para orar, às vezes não tem. Mas, com certeza, os que estão vindo para fazer as orações, a gente vê um crescimento neles. E Deus ontem mesmo no culto, tinha uma família inteira, tinha 6 pessoas novas no culto, que nunca compareceram. Legal. Deus sempre faz algo, todos os cultos. Quem te acha que vai vir, não vem. E Deus traz uma novidade, né? Então, a gente está vendo, assim, a importância dessas orações para esses membros novos, que estão aí 1 ano, 8 meses na igreja, e já estão podendo se soltar na oração e entender o propósito da oração. Amém. Legal. Colocações aí da mesa aí. Alguém tem perguntas? Ainda não chegou, Sérgio. Não, aí o pessoal aí que compõe a mesa, perguntas. Eu tenho, só uma aí, que a gente tem 1 minutinho para ir pro break aí já. Então, nesse minutinho, tu faça aí. Então tá. Eu quero saber também a desenvoltura dos grupos familiares, a geração de líderes. Vinícius, rapidamente aí, em 30 segundos, se existe dificuldades para ti para definir líderes para a obra. Com certeza. A coisa que eu vejo mais dificuldade é formar líderes. Mas o material, quando a gente instrui as pessoas, a pessoa vai para a mesa, ali Deus já prepara a pessoa por si só. Então, é melhor eu nem colocar a mão para não estragar. Voltando agora com perguntas dos ouvintes, aqui no YouTube nós recebemos um questionamento, né, uma sugestão de pergunta. E Vinícius, eu vou ler aqui para ti, aí tu já pode aquecendo a turbina para responder, tá? As mudanças e avanços que houveram na igreja local de suas cidades, os presbíteros atribuem algo específico que fizeram junto ao rebanho? Algo relacionado a mudanças que vocês fizeram juntos com o rebanho, que você viu o resultado aí? Eu creio que é muita oração. E claro, assim, que Deus, ele também naturalmente nos pressiona muito para isso, para a gente não cair numa acomodação. E eu vi isso, assim, não demorou muito tempo, assim, uma mudança natural que teve aqui em Novo Hamburgo foi do local, né? E quando houve a troca aqui do presbítero, que eu assumi, eu senti que Deus queria uma mudança desse tipo, só que eu não... Para mim estava confortável ali.
mas Deus assim usou arranjos naturais e usou também irmãos assim para trazer as testificações que deveríamos mudar, e Deus confirmou aquilo ali, não deixou dúvida. E eu vi nesse âmbito natural, né? Mas espiritualmente, eu vejo assim, pegar irmãos específicos, intercessores de ofício, e dar cargas espirituais para oração, isso assim, aqui em Novo Hamburgo, tem funcionado muito. E é isso que eu estou usando essa prática. Porque tem irmãos que têm dom para isso, para orar. Então eu chego neles sem ninguém saber, lá, só eu e eles, e passo aquelas cargas, e eles oram, e daqui a pouco eu vejo assim, Deus trazendo tudo assim, de antemão, trazendo tudo pronto. Então a gente não precisa planejar muita coisa, é só seguir aquilo que Deus vai trazendo, e orações da cidade, sair de noite derramando óleo, isso também a gente faz muito aqui, até esses dias a gente fez isso, e eu vi resultados práticos disso, de enganos, Deus retirando do nosso coração aquelas fortalezas, aqueles espíritos da religião, assim, Deus está mexendo para romper essa questão, mas eu atribuo isso à oração dos membros. Também já passo essa mesma pergunta para o Ed aí. Algumas mudanças visíveis que são provenientes de alguns acontecimentos que vocês tiveram junto com o rebanho, mudanças? Sim, na verdade, sim, não chega a ser uma mudança, foi através de uma ministração que houve aí da rádio da TV Menorá, que fala sobre a rede de Jétro. Então, quando aquela mensagem veio, eu comecei a prestar muita atenção nos membros e comecei a perguntar para eles se eles sabiam de alguém que estava precisando de uma visita, algum amigo, né, algum parente, enfim, e isso deu super certo. Nós já tinha, assim, um pouquinho dessa visão, mas aquilo, assim, intensificou muito, porque os membros começaram a trabalhar mesmo sem perceber que estavam trabalhando. Então, a gente começou a prestar atenção nisso, e até hoje, a igreja aqui cresceu por causa dessa rede de Jétro. Até hoje funciona assim. Hoje nós estávamos em 2 grupos antes de fazer o programa, foi por causa da rede, né? Uma pessoa nos indicou, estamos lá, né? 3 batismos foi marcado para o final de semana hoje, de 2 famílias diferentes, por causa da rede de Jétro, que funciona perfeitamente. Só ficar ligado e observar aquele irmãozinho que chegou, que por trás dele tem muita gente. E a gente acaba fazendo perguntas, sem forçar, né? Com muito cuidado, muito jeito, né? E se colocar à disposição. E aí, então, ligeirinho, vai aparecer uma listinha de nomes aí. A gente sabe também que tem os programas da Rádio Menorá e é muito importante esse incentivo dos membros, né, a participarem, né, principalmente quando tem ali participação apostólica, né, que muitas vezes traz um tema. Vinícius, como é isso aí na tua cidade? Eu vejo assim que até os próprios irmãos, eles têm o hábito de assistir esses programas e eles acabam estimulando, principalmente nos grupos. Eu vejo assim, eu fico sabendo dos relatos, né? Que eles estão lá manivelando os irmãos novos e passando o link, compartilhando aquele link ali, estimulando eles, porque eu vejo assim que muitas vezes a ovelha por si só, ela não vai, ela tem uma dificuldade, tem uma resistência. Mas eu vejo assim a persistência dos líderes de grupo, e isso sim eu atribuo ao falar do Senhor na mesa, né? Porque o falar é muito insistente, né? É enfático. E todos os programas, eles dão ênfase também nisso. Tem também no canal do YouTube aquela playlist, né, do Caminho Digital. Aquilo ali, os irmãos assim acabam disparando para as ovelhas, para elas aprenderem a como acessar a mesa e aquela grade de horários também. Então eu vejo assim essa pulverização dos links aqui nos grupos familiares para que as pessoas se alimentem. Foi bem lembrado, Vinícius, é uma ótima dica aí, né? Às vezes, pós-grupo familiar é interessante ir para todos os líderes de grupo, quem participa, às vezes não sabe explicar direito, mas é só abrir o vídeo ali na TV, né, no notebook, Caminho Digital vai explicar como se inscrever no canal, como compartilhar, como fazer tudo, né, que for digital ali relacionado ao reino. Bacana. Vamos para o assunto de fundo de hoje, né? O tema realmente é sobre dízimo de Arão, oferta, dízimo de Arão. Qual é a visão, Ed, que Deus te deu até agora? Faz uma descrição de como tu vê isso.
Eu vejo isso E como... como tem praticado isso? Sim, logo quando eu entrei na igreja, Deus logo me convenceu disso. Então hoje, né, a gente quase não fala, né, de dízimo assim nos grupos, né? Por quê? Porque quando a pessoa ela tem uma dificuldade e quer saber como funciona a questão financeira, a gente já indica o Seja Próspero, né? E aí depois ela vem só para tirar dúvidas. Então hoje, graças a Deus, temos aí dizimistas e ofertantes na casa, né, do Senhor aqui em Igrejinha, e a gente vê Deus poder honrar eles, né, por causa dessa obediência. E a questão, né, do dízimo de Arão, eu vejo assim que como é importante, né, a gente estar ligado, regar tudo isso, né, deixar muito transparente, né, que a igreja local ela precisa ajudar a manter o ministério da palavra, manter a expansão. Quando eu tenho a oportunidade de poder regar isso para um membro que está mais firme, mais sólido, e ele recebe essa visão, né, que o dízimo dele, que a oferta dele é para a expansão do reino, ajudar a manter toda a estrutura que tem, eu vejo que dentro deles brota um sentimento de amor pela obra de Deus. E eu vejo assim que essas pessoas, eles já começam a se inclinar totalmente diferente. Então eu vejo que essa obediência, né, de orar para que a igreja local seja uma igreja que tenha que colaborar com o ministério, né, na expansão, eu acredito que teria que ser assim na prática, todas as igrejas elas teriam que auxiliar com o redízimo, né, e não estar pedindo para o ministério. Então essa é a minha visão, né, que o redízimo ele precisa ser um dos primeiros focos do presbítero na cidade e entender isso como uma lei, que é onde Deus vai prosperar muitas áreas depois ali. Bem, Vinícius, tua visão sobre esse assunto e como tem praticado. Eu vejo o dízimo de Arão como proteção para a igreja local. Logo assim, eu sempre fui muito avarento, né? Deus, para quebrar isso, ele sempre fez eu ter que desembolsar mais e mais e mais e mais para quebrar esse bichão aí que governava. Mas eu vejo assim, o redízimo é o cuidado de Deus com a igreja local e o cuidado com o ministério. E eu procuro assim ter muito zelo nessa questão, porque a gente como presbítero precisa ter uma unção administrativa de Deus e tem que ter muito cuidado, porque aquele dinheiro não é meu. Aquele dinheiro é de Deus e eu estou ali apenas como um mordomo, como um servo para cuidar aquilo para Deus. Mas eu procuro assim ter esse cuidado, esse zelo, na medida que entra esse valor ali que os irmãos depositam ou entregam no gasofilácio, a primeira coisa assim da semana eu procuro ou faço a transferência bancária para o ministério, ou se eu estou na rua, vou lá e faço aquele depósito. Porque aquilo ali eu sei que eu não posso pegar aquilo para mim, entende? E eu vejo assim que muitas vezes eu tive medo, já passei por essa experiência assim de achar, mas vai faltar, vai diminuir. E no momento que Deus me inspirava ali, eu ia lá e redizimava, daqui a pouco já entrava um outro valor ali, suprindo todas as coisas. Então eu vi muito nesse 1 ano e pouco que eu estou aqui nessa cidade, eu vi a provisão de Deus, vi o cuidado de Deus com a cidade de Novo Hamburgo, e Deus assim sempre guardou essa questão financeira aqui. Irmão, eu só queria colocar mais um pontinho, que a igreja de Igrejinha também faz a oferta, né, depois que faz o redízimo, a igreja faz a oferta também, para que Deus também possa prosperar aí com muita sabedoria e também, né, tudo o que Deus tem para a cidade aqui. Então a oferta ela caminha junto, né? Legal. Qual é a equação usada para dízimo de Arão a nível de visão? Que vocês entenderam nas liberações do ministério. Por exemplo, eu noto assim que não há um entendimento e estamos sem visão assim em grande parte das nossas lideranças, porque eles acham e pensam que sempre devem praticar a devolução de Arão se sobra na igreja. Essa é a visão que eu tenho visto e assisto assim o compartilhar dos irmãos há muitos anos, e eles dizem assim, não manda porque não sobra. Então não entenderam e não têm a visão ainda. Sim. Porque se não sobra,
porque não depende da sobra o dízimo de Arão. O dízimo de Arão é a 10ª parte do que entra na igreja, independente se vai sobrar ou não. Porque senão Deus nunca vai prosperar aquela congregação. Sim. Entende? Então, quando tem sobras, aí sim, o presbítero tem que orar se é para mandar aquelas sobras, né? Eu sempre oriento assim, que é uma direção que Deus me deu há muitos anos atrás, que faça um caixa para 30, 60, 90 dias, se ele tem assim o nível de fé dele, conforme o nível de fé, porque ele pode ter medo que falte. Então, depois aquilo que excede aquele caixa, então ele começa a enviar. Então, essa visão ainda não, eu acho que não está absorvida pelos irmãos ainda. Sim. O que vocês pensam sobre isso? A minha visão em relação a isso é bem isso mesmo, né? O dízimo, ele entra, eu já faço o redízimo, já faço a oferta e tá tudo certo, né? Não tem, assim, as coisas que tem que ser honradas, elas vão ser depois que tirar o dízimo e a oferta. Então, é as primícias, realmente. E eu tenho experiências aqui de, às vezes, ter um caixinho ali e Deus mandar depositar tudo para o ministério. E Deus já me disse que mais de um mês não precisa de caixa. Então, é uma caixinha ali, talvez... Eu já sei, assim, até que Deus até colocou no meu coração que o caixa vai ser daqui a pouco para uma semana só. Porque, como a gente faz no hotel, eu posso pagar por semana. Então, conforme eu vejo que a gente vai buscando em Deus a direção, ele vai exigindo mais fé e mais fé. Então, como eu tenho um custo muito baixo com a igreja por ser feito num hotel, não tenho custo de internet, não tenho um custo muito baixíssimo, então eu não preciso de caixa realmente. Agora aqui conversando, né, e compartilhando com vocês, eu posso ter um caixa de uma semana só. E aí, então, fazer toda a devolução, né, do restante para o ministério. Essa é a visão que eu recebi escutando o material e eu criei nisso e até hoje eu sei que é assim e que Deus me mantém assim. Vinícius, o que tu pensa sobre? Entendi Procuro... assim, dessa forma? Sim, ouvindo todos os kits finanças, lendo o material, quando entra esses valores, eu procuro nem pensar. Não interessa aluguel, não interessa água, luz, não interessa nada. Primeiro eu sempre procuro honrar o compromisso com Cristo e depois a gente vai ver as demais coisas. E veja assim, Deus honrar mês após mês. A gente tem uma pequena reserva aqui do mês, que é um valor básico, para alguma emergência, mas aquilo que entra, sim, Deus tem dado graça para passar aí para o ministério, porque é ali que está a visão do Senhor para a administração do planeta. Eu vejo assim, é o ministério da palavra, Deus deu a instrução, Deus deu a visão, Deus deu o modelo de como fazer as coisas. Então ali está a unção, ali está o encabeçamento de Cristo na terra, e eu não posso pensar, porque se eu pensar eu não obedeço. Então eu tenho isso no meu coração assim. Tá chegando comentários aqui. José Cristóvão colocou aqui: dízimo pessoal e de Arão tem que ser automático na hora da entrada. É um valor que nem deve ser contado como caixa, pois não é do caixa, é do Senhor. E também o Emerson Obregon colocou aqui uma dica, né? Palestras em Antioquia, mensagem 1. Fala sobre oferta e dízimo de Arão, né? Que é um termo que muitos aí podem não conhecer. Dízimo de Arão, a gente falou aqui. Pessoal, parecia que não estava chegando pergunta, mas quando começou a compartilhar aí, começou a engrenar, né? Tem uns que chamam de redízimo, outros de codízimo, né? Mas tudo é a mesma coisa. Né? Tem um comentário aqui da Grace Alves, ela colocou: os membros dizimam na igreja e as igrejas dizimam dos dízimos da localidade para o ministério da palavra. Que bênção, então esse é o dízimo de Arão, o redízimo. Amém. Sabe que é uma coisa assim muito tremenda essa questão assim de poder contribuir com o ministério da igreja local, porque isso traz uma visão que a igreja não é só local, que a igreja em si é uma só. E isso eu creio que no mundo espiritual, quando isso está assim ligado, cria uma certa proteção e a igreja em si, o rebanho, está vinculado com o ministério. Então isso é muito espiritual. Daqui a pouco se tem igreja que não está rompendo, que não sente talvez aí
o carinho, o cuidado e o amor de Deus, talvez seja nesse item que esteja errando, porque é muito importante a expansão do reino e a igreja local poder auxiliar com isso. É um privilégio, creio eu, né, de ser um presbítero e poder contribuir com a expansão, com dízimo, com oferta, com redismo, com o ministério da palavra. Isso é importante também regar para o rebanho ter essa visão, porque isso é visão. Uma coisa assim que eu percebi agora o Ed falando, é quando o presbítero é fiel na devolução, as ovelhas daquele rebanho também são abençoadas. Deus prospera também aquele povo para que haja mais mantimento na casa de Deus. E eu vejo assim, quando a gente está orando ali pelas ofertas, aqueles dízimos que entram, a gente vê os cuidados que Deus também tem com aquele rebanho que está lá, que muitas vezes ali eles dão as suas ofertas, suas contribuições, e a gente sabe que muitas pessoas correm sangue ali para ele estar fazendo aquilo. Mas se o líder é fiel e ele obedece aquilo que ele ouve do Senhor, do ministério, a unção vai chegar lá na ponta e toda aquela igreja vai prosperar. Legal, teu comentário legal aqui, ó, que a Magari colocou. Entender o redízimo e ver os presbíteros cumprindo gera obediência em todo o rebanho. Então, às vezes, a autoridade não cumpre, mas quer que o rebanho cumpra, né? Fica aquele negócio quebrado. E algum de vocês já teve a experiência, assim, de ver o dízimo entrar e ver que não vai cobrir todas as despesas e lembrar que tem o redízimo? Como é que, se alguém de vocês já teve, como é que foi essa experiência? Aí, graças a Deus, assim, como eu também tenho meu trabalho, né? Então, durante muito tempo, assim, né? Até Deus trazer a questão dos dízimos, né? Para a igreja, a gente sempre se manteve com o custo de se deslocar, né? E até hoje, assim, Deus nunca tirou isso do meu coração. O custo de deslocamento com gasolina, Deus não deixa eu tirar dos dízimos da igreja. Ele quer que eu padeça mesmo, né? Então, Deus está mantendo assim, então, graças a Deus, nunca precisei passar por essa situação. Eu vejo aqui que Deus não permitiu passar por essa experiência, que Deus não me prove. Eu não sei o que está no meu coração ainda. Mas eu vejo assim que Deus tem honrado todas as coisas. Nunca faltou, e a gente vive de joelho no chão aí para Deus prover todas as coisas. Bacana. Eu acho que isso pode ser uma prova de fé, assim, para vários líderes, né? Ver que talvez aquele dízimo não tá... Ele pensa, mas como que eu vou dar o redízimo se nem todas as despesas foram cobertas? Mas creio que sim, que Deus quer provar a fé e acrescentar. Às vezes, assim, eu tenho experiência, né? Eu olho para a conta, assim, e vejo o número, daqui a pouco começa a baixar. Aí começa a subir um sentimento aqui dentro. Eu digo, o senhor tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, o que eu faço agora? Aí eu fecho o olho e vai embora, não quero nem saber. Eu já tive experiências assim de como a gente está cuidando de 2 cidades, né? Que é a Igrejinha e Parobé, tem grupo nas 2 cidades, e a gente tenta auxiliando um pouquinho em Taquara. Então eu fiz um cálculo natural que daqui a pouco eu vou começar a viver um pouquinho com os dízimos e vou poder produzir muito mais. E quando eu tomei essa decisão, eu fiquei uns 15 dias quase assim, ó, com o meu caixa sumindo. Aí eu entendi, né, que Deus não queria que eu deixasse de produzir naturalmente, né? Então não adianta, eu já tentei trabalhar menos naturalmente, mas Deus não quer. Acho que vai ser assim até no último dia, eu tenho que produzir mesmo. E na prática, realmente, a gente vê que é no nosso trabalho que Deus nos dá a oportunidade de fazer o ID, né, e ganhar as almas. Então, comigo, o Deus tem sido assim bem claro, vai ter que trabalhar. Ana e Natália, tem alguma coisa? Tem um comentário aqui da Grace, ela falou assim: só conheci esse termo dízimo de Arão após muitos anos na igreja. Que bênção todos poderem ouvir e entender aqui sobre esse redízimo das igrejas para o ministério da palavra. É verdade, né? Então, quem não conhecia hoje está tendo a oportunidade, né, de aprender. Verdade. Isso aí. Ana? Eu também achei muito legal esse assunto, né, que foi trazido, porque realmente eu acho que poucas pessoas talvez já tinham ouvido falar, né? Não é em muitos materiais que a gente ouve sobre esse assunto. E aí, quando a gente ora, por exemplo, agora nesses pontos de oração que a gente tem antes da igreja, tem um ponto que é para expansão e mantimento do ministério da palavra, né? E isso é tudo uma rede, né? Precisa vir lá dos membros da igreja, e quando a gente compreende esse assunto, como o Ed falou ali antes, a gente consegue ver que isso existe uma unidade, né? Que existe um corpo trabalhando aí para que as coisas avancem, para que haja realmente uma prosperidade
nessa expansão do Senhor, né? E é bacana que esse assunto chegue a todos, né? Todos os membros do corpo precisam compreender esse assunto e também colocar nas orações, compreender por que eu estou orando, né? Como é que funciona quando eu oro por esses pontos, né? Isso aí, temos 1 minuto e meio. Muito bem, eu tenho uma colocação aqui ainda para os presbíteros, que são nossos convidados. Esse assunto foi trazido hoje pela manhã. É um assunto que eu nunca pensei que ia colocar, né? Aqui. É que o senhor disse que falta a visão sobre isso. Na igreja está faltando a visão sobre o que é primícias, a nível de edificação espiritual, e redízimo é um assunto assim bem complicado para o povo entender. Ainda não há uma visão absorvida, mas eu creio que nesta noite, assim, né, um comentário aí final do Vinícius e do Ed sobre que é uma oportunidade da igreja prosperar não só a nível financeiro, mas espiritual também. Há um tempo atrás, assim, o Senhor já me mostrou que a questão financeira é ligado com tudo, né? Aquela pessoa aí que não dizima e não oferta, eu creio assim, né, já procurei assim Deus realmente testificar no meu coração, eu creio que essa pessoa ela não vai conseguir nem perdoar e liberar perdão ou pedir perdão para alguém. Porque eu creio que quando a pessoa assim não cumpre esse princípio do dízimo e da oferta, eu creio que ela não é agraciada com os frutos do Espírito. E assim também a igreja local. A igreja local que não cumpre isso, Deus não vai poder abençoar ela com nenhum tipo de benefício que foi decretado na cruz do Calvário para aquela igreja. Então ela está estagnada, parada, seca. Então a questão financeira ela é totalmente ligada com aqueles que desejam receber de Deus, né, os benefícios do fruto do Espírito. E eu tenho observado aqui que realmente as pessoas que são dizimistas e ofertantes, elas desenvolvem, crescem e logo estão produzindo para o Senhor. Vinícius, 20 segundos. Ouvi o CD Visão Empresarial, e ali mostra tem uma ministração que fala assim que a gente não pode comer a semente, a gente tem que revestir a semente. Amém. Isso assim eu recomendo assim a todos a adquirir aquele CD, e também tem um material de download da editora, se não me falha a memória, é Fé e Finanças, que é um estudo bíblico que também fala sobre isso, e aí fala sobre acho que as 3 partes aí, os 33,13 aí. Isso aí, ótima dica. Tá certo. Isso aí, Nicolas. Isso aí, a gente agradece aí a participação. Então, Vinícius, tchau, tchau, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá Um certo. prazer e alegria estar com vocês aqui. Ed, muito obrigado aí pela tua participação. Tchau, tchau. Obrigado. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. E Sérgio, boa noite aí, muito obrigado por mais uma sessão aí do Reciclagem da Visão. Boa noite, que os presbíteros sejam muito abençoados aí. Foi muito bom o programa de hoje. Abriu bastante o entendimento. Que Deus abençoe a todos.